Olá, boa noite a todos, todas, todes. Bem-vindos a mais um episódio de O Sentido da Arte, leitura comentada com Nilo de Almeida, que sou eu. Estamos fazendo a leitura comentada do livro O Sentido da Arte, de Herbert Reed, a edição de 1968, publicada no Brasil, né? Traduzida. E a ideia é que a cada encontro eu vá lendo um trecho do livro, comentando, trazendo referências. Ainda não tem a previsão de quando nós vamos chegar ao final, mas bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a essa jornada. Espero que seja tão prazerosa para vocês como está sendo para mim, tá bom? Lembrando que depois de terminado, né, o episódio, eu vou disponibilizar para assistir pelo IGTV e depois ele vai para o canal do YouTube do Cubo Azul, dentro da série O Sentido da Arte, e é bacana que ele vá lá para o canal do YouTube, porque ali é possível colocar nas descrições as referências de autores, artistas citados em cada episódio. Né? Eu estou começando a fazer esse trabalho, está um pouquinho defasado, mas a ideia é que quando a gente concluir todo episódio vai ter todas as referências colocadas nele, para que vocês possam ampliar pesquisas e que cada leitura seja um ponto de partida para outras leituras, outras pesquisas, outros conhecimentos. Tá bem? Bom, isso posto, eu também quero aproveitar só deixar um convite para que as pessoas também aproveitem a semana, hoje é segunda-feira. Eu sei que tem muitas lives acontecendo, mas eu queria recomendar 3 em especial, do Carlos Lotto, da Uma Galeria, que acontecem às quartas-feiras, a do Carlos acho que às quintas-feiras, e também do Ateliê Casa 7, do qual faço a mediação também, que é quintas-feiras às 20 horas. Procurem localizar aqui, vale a pena, tá bom? Bom, isso tudo dito, hoje nós vamos tratar na nossa leitura da seção áurea, das limitações da harmonia geométrica e da distorção. Então, o Herbert Reed ele já vem discutindo a questão da arte, da criação e da beleza como um primeiro parâmetro para que a gente possa avaliar uma obra de arte, se ela é uma obra de arte ou não. E ao mesmo tempo que ele, no primeiro momento, ele afirma que a arte, a beleza e a estética são parâmetros para avaliar a obra, ele começa a deixar em aberto. Quer dizer, não é porque não é belo que não seja obra de arte, né? E assim ele vai construindo uma percepção mais ampla e nos conduz, nos seus textos, a entender como, ao longo da história, foram elaborados critérios para tentar definir o que é arte, né? Que, aliás, nós costumamos até hoje. E o meu exercício aqui com vocês tenta trazer algumas questões que ele aponta, fazendo alguns paralelos contemporâneos. Tá? Acho que dito isso, então ele falou já de definição de arte, de beleza, de estética, então ele vai partir por uma possibilidade mais concreta de avaliação, de parâmetro, né? Que seria a seção áurea dos gregos. Então vamos começar a leitura. A seção áurea. 10. Desde os primeiros tempos da filosofia grega, os homens tentaram encontrar na arte uma lei geométrica, pois se a arte, entre parênteses, por eles identificada com a beleza, é a harmonia, e a harmonia se deve à observação de proporções, pareceria razoável supor fossem fixas tais proporções, ou seja, tem uma escala padronizada, né? A proporção geométrica conhecida como seção áurea foi durante séculos considerada a chave dos mistérios da arte. E tão universal é a sua aplicação, não somente na arte, mas também na natureza, que por vezes a trataram com veneração religiosa. Mais de um escritor do século XVI relacionou
as três partes dela com a Trindade. Aqui falando da Trindade, referência religiosa, bíblica, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Euclides formula em duas proposições. Livro 2, proposição 11, e aí eu vou abrir um parênteses. O Euclides a que ele se refere aqui é Euclides de Alexandria, considerado grego, né, considerado o pai da geometria, viveu em cerca de 300 a.C., e tem dois livros dele, um dos quais chama Os Elementos, que é de onde ele tira essas referências aqui. Então, voltando. Euclides formula em duas proposições. Livro 2, proposição 11. Dividir uma dada linha reta de modo que o retângulo contido pelo total e um dos segmentos seja igual ao quadrado do segmento restante. Está entre parênteses esse conceito. E livro 6, proposição 30. Dividir uma dada linha finita em média e extrema razão. Fecha parênteses. A fórmula corrente é, dividir uma linha finita de sorte que a parte mais curta esteja para a mais longa, como a mais longa para o total. Aquela de 1 para 2, de 2 para 3. A seção resultante está aproximadamente na proporção de 5 para 8. Ou 8 para 13, 13 para 21, etc. Mas nunca exatamente. É sempre o que na matemática se conhece como número irracional, o que assaz contribui para a sua reputação mística. Muito se tem escrito sobre o assunto, e mais ou menos a partir do meio do último século começou-se a tratar disso com grande seriedade. Ou seja, você tem um critério, né, em princípio lógico, mensurável, para definir como compor as formas, como criar, e a partir daí estabelecer que isso, a harmonia dessa composição vai gerar a beleza, só que não é bem assim. Existe uma margem, né, para inexatidão. E essa janela é que dá esse caráter de uma coisa exata, porém não tão exata, talvez mística. E aí ele vai localizar, ele avança no tempo, mais próximo, né, de final do século XIX, XX, para tentar encontrar pensadores que vão dar conta dessa questão. Um escritor alemão, Zeissing, não sei se pronuncia dessa forma, um escritor alemão, Zeissing, tentou provar que a seção áurea é a chave de toda a morfologia, não só na natureza como na arte. E Gustav Theodor Fechner, fundador da estética experimental, cujas obras principais foram publicadas no século XVIII, considerou-a como um dos objetivos mais importantes das suas pesquisas. Desde então, praticamente todas as obras sobre estética encaram algum aspecto do problema. Participação especial do meu relógio, colaborando. Vou esperar ele terminar de badalar. Nós vamos voltar à leitura desse parágrafo. Mais um pouquinho. Pronto. Então aqui ele está falando do Adolf Zeissing, alemão, viveu de 1810 a 1876, um estudioso que afirmou ter encontrado a proporção áurea através do estudo da natureza, das formas da natureza. Ele identifica a leitura dessa proporção áurea nas folhas, nas árvores, na relação entre caule e folhas. Ele vai estabelecer essa relação. O Gustavo Theodor Fechner, por sua vez, ele nasceu na Polônia em 1801 e morreu na Alemanha em 1887, filósofo, matemático e físico. Ele propõe algo que se chama de um entendimento da física e da parte psíquica como uma mesma realidade.
Aquilo que acontece no plano físico e acontece no plano psíquico são conectados. Eles chamam isso de paralelo psicofísico. Bem simplificado, tá, gente? Só para a gente poder contextualizar no texto aqui. Então vamos reler de novo. O escritor alemão Seyssing tentou provar que a seção áurea é a chave de toda a morfologia das formas da natureza. Tentou provar não só na natureza, como na arte. Ou seja, ele pega essa referência. Por isso a ideia da natureza como uma obra de arte, a natureza é bela, harmônica. E o Gustave Theodor fala dessa perspectiva do interno e do externo juntos. Ele continua. Seyssing, exagerado como era, opinava que a seção prevalecia por toda parte em obras de arte, mas investigações subsequentes não lhe confirmaram a ideia. Pode supor-se ou que o bom artista aplica conscientemente a seção na estrutura da obra, ou que a atinge inevitavelmente pelo sentimento instintivo da forma. Emprega-se muitas vezes a seção áurea para conseguir a proporção acertada entre comprimento e largura nos retângulos de janelas e portas, nas molduras de quadros e na página de um livro ou jornal. Dizem que todas as partes de um violino bem feito obedecem à mesma lei. As pirâmides do Egito foram explicadas por ela, e a catedral gótica interpreta-se facilmente nessas proporções. Relação do comprimento do transepto para a nave, da coluna para o arco, da espira para a torre e assim por diante. Também se usa a proporção muito frequentemente na arte da pintura. A relação do espaço acima da linha do horizonte para o espaço abaixo, a do plano anterior para o fundo, e, por igual, a de diversas divisões laterais segue a seção áurea. As pinturas de Piero della Francesca representam exemplos extremos de organização geométrica. Aqui Piero della Francesca, pintor italiano, viveu de 1415 a 1492, na primeira fase do Renascimento. E vocês percebem que aqui ele se desloca no tempo com total tranquilidade. A gente estava na Grécia, já estamos aqui no início do Renascimento italiano, né? E aí eu vou, antes da gente ir para o próximo tópico, vamos então tentar ilustrar isso um pouco. Essa ideia das proporções da natureza e de como isso se emprega em tudo. E aí ele cita como exemplo aqui as catedrais góticas. Eu vou tentar ilustrar como referência de imagens. Eu estou usando esses volumes da coleção Folha, o Mundo da Arte. Depois eu vou colocar o crédito lá, por uma questão de ter uma iconografia que a gente possa apresentar imagens, né? Então, essa relação que ele fala aqui na Catedral Gótica, da relação do comprimento do transepto para a nave, da coluna para o arco. Então, aqui vamos mostrar um pouco, para vocês verem. Aqui tem uma imagem, essa aqui é a nave da Catedral de Chartres, vista do oeste, e aqui a planta da catedral. Então, como todas as proporções, é tudo calculado, né? Desculpa, estou falando e não estou mostrando aqui, né? Assim. Então, se você for medir, tudo é devidamente proporcional, né? É totalmente calculado. Certo? E um outro exemplo que ele utiliza, ele fala das pinturas de Piero della Francesca. A figura que ele usa aqui no livro é esta pintura, que chama-se A Flagelação de Jesus. Vou mostrar para vocês aqui a figura. Como a ilustração está muito de uma qualidade complicada, né? Eu vou tomar a liberdade de usar uma outra obra dele, que é de um período parecido. Essa pintura que ele apresenta aqui no livro é de 1416, aqui não tem a data, mas essa aqui é muito próxima, de 1463, essa pintura chama-se A Ressurreição. Então a gente pode observar
como praticamente uma imagem da ressurreição de Cristo. Então você tem Cristo saindo do sepulcro com os vigias adormecidos, né, enquanto ele sai. E é possível a gente observar o rigor geométrico da composição. Cristo praticamente dividindo a tela aqui, há uma proporção acima da linha do nosso olhar, né, da metade da tela, onde acontece toda a ação, as árvores nas laterais, compondo a imagem. Então, apesar de um aspecto naturalista, né, no sentido de reproduzir a natureza, a figura humana, o detalhe da pele, dos músculos, da vegetação, é todo um rigor nessa construção, né, um equilíbrio geométrico, né, quase feito, você pode colocar uma régua aqui e dividir em várias partes a pintura, né, tudo proporcional e calculado. Certo? E ao mesmo tempo ele nos propõe o seguinte: olha, tudo muito calculado, tem as regras, tem as proporções, mas será que é isso mesmo? Será que o artista ele segue rigorosamente essas métricas e isso que vai tornar a obra de arte uma obra de arte? Aí ele nos fala agora das limitações da harmonia geométrica. 11. Empregam-se não somente a seção áurea, mas outras relações geométricas, como o quadrado dentro do retângulo da largura deste, em combinações em número quase infinito, destinadas a assegurar a harmonia perfeita. É a relativa infinidade de tais combinações que impede qualquer explicação mecânica da harmonia total de uma obra de arte, pois, embora as peças do jogo sejam rígidas, são necessários instinto e sensibilidade para usá-las na obtenção de um belo efeito. Ou seja, não é a exatidão, a proporção, o cálculo perfeito que vai nos dar o entendimento de que aquela obra é uma obra de arte. Gostaria também de sugerir uma hipótese baseada em analogia com a poesia. Todos sabem como é monótono um metro perfeitamente regular na versificação, a ponto de tornar-se intolerável. Ele está falando da metrificação num verso, numa poesia. Assim, os poetas nem sempre respeitaram as regras da metrificação. Invertem-se os pés dentro do metro, podendo-se mesmo inverter todo o ritmo. O resultado é incomparavelmente mais belo. De igual maneira, nas artes plásticas, certas proporções geométricas inerentes à própria estrutura do mundo podem constituir a medida regular da qual a arte se afasta por graus sutis. Certo? A extensão de tal afastamento, como a variação introduzida pelo poeta no ritmo e no metro, determina não qualquer lei, mas um instinto à sensibilidade do artista. É aquela questão de que você está partindo de uma técnica, mas quem vai determinar como isso vai ser usado é a sensibilidade do artista. Tenho a impressão de que tal hipótese é confirmada, antes que contradita, por uma análise como a de um vaso grego fez J. Habich, em parênteses, ele cita, né, Dynamic Symmetry, Oxford University Press, 1920. A mais exata e bem feita análise geométrica de uma arte que conheço. Os vasos gregos conformam-se às leis geométricas exatas, e daí ser tão fria e inanimada a perfeição de que se revestem. Encontra-se muitas vezes mais vitalidade e alegria em uma vasilha ingênua de Campônio, um camponês. Na verdade,
os japoneses muitas vezes alteram propositadamente a forma perfeita resultante do movimento da roda do oleiro, porque sentem não ser tão regular a verdadeira beleza. É aquela questão de que a perfeição, ou que nós entendemos como perfeição na arte, não é o exato, né? E aqui também vale a gente abrir um parêntese, ele está citando o Jay Hambidge, que nasceu, um artista, né, um pintor que nasceu no Canadá em 1867 e faleceu em Nova York em 1924. Vale a pena pesquisar, conhecer a obra dele. Ele fez parte da Art Students League em Nova York, um grupo de artistas de movimento de renovação da arte americana. E ele propõe o que ele chama aqui de simetria dinâmica, né? Que é exatamente você ter essa precisão, essa organização das formas, mas com o que ele chama de dinamismo, um movimento, um toque, que vai dar uma outra percepção da obra. E aí isso nos leva à distorção. Porque... Volta. Espera aí só um minutinho, gente. Deu uma pequena, desculpa, uma mudança de tela, que já voltamos. O que ele está nos falando aqui? Que, na verdade, essas possibilidades, né, essa exatidão, ela deve ser quebrada pelo artista de alguma forma. Então ele nos deu primeiro a questão da seção áurea, quer dizer, a técnica, né, ou o método, ou um critério real, com dimensões, com uma técnica para você poder compor, com exatidão, com precisão. E aí ele está provocando, dizendo o seguinte: tudo bem, você consegue fazer, mas não é isso que vai tornar a obra de arte arte. Aqui tem um elemento que venha do indivíduo, do artista, e aí ele levanta as possibilidades do psíquico, do sensível. De onde virá isso? Do místico. E como você pode então romper essa exatidão para criar um novo padrão ou um ritmo que nos diga o que é arte, né? Aí ele fala da distorção. Distorção pode significar desvio da harmonia geométrica regular, ou, mais geralmente, implica desprezo das proporções fornecidas pelo mundo natural. Pode-se, portanto, dizer que certa distorção está sempre presente por maneira muito geral e talvez até paradoxal em qualquer arte. A própria escultura grega clássica distorcia-se no interesse do ideal. A linha das sobrancelhas e do nariz nunca era na realidade tão certa, o rosto tão oval, os seios tão arredondados, como se representam, digamos, na Afrodite de Melos, a Vênus de Milos. De fato, é difícil encontrar qualquer obra de arte antes da Renascença italiana que não se afaste de um modo ou de outro da realidade. Veja que interessante. Aquela ideia de que não é porque a pintura ou o desenho não tem perspectiva que o artista não tivesse domínio técnico. Pode até ser que ele não conhecesse aquele recurso, mas a escolha que ele faz tem uma técnica e tem uma estética. No século XVI, em grande parte devido à má compreensão do objetivo da arte clássica, a representação literal tornou-se comum, ou seja, a procura de representar com exatidão o que se vê, e que acaba no nosso imaginário hoje, ainda hoje, quando você fala de arte acadêmica, arte clássica, é sempre a referência que nós temos, é a reprodução da realidade. O que é importante nesse momento que ele está nos dizendo aqui, para a gente ter uma
Uma outra percepção é que não, essa preocupação com uma reprodução exata da realidade é de um momento da arte, que ele está localizando aqui nesse momento na Renascença. O que vem antes disso são outras possibilidades e que, ao longo dos estudos, dos séculos, dos vários pessoas que vão se debruçando e olhando, procura-se entender como é que os artistas resolvem essas questões. Mas não quer dizer que eles vão resolver do mesmo modo ou que tem uma preocupação, por mais que você consiga identificar, como ele diz aqui, o rosto não é tão oval, o seio não é tão arredondado, quer dizer, vai te conectar com algo que você conheça, mas tem uma sutileza ali. Então, retomando aqui. No século XVI, em grande parte devido à má compreensão do objetivo da arte clássica, a representação literal tornou-se comum. Todavia, não durou muito. Os séculos XVII e XVIII abandonaram, por um ou outro motivo, a concepção de arte da Renascença, e foi somente no século XIX, época de restaurações falsas, que a representação literal tornou-se mais uma vez normal. Para a gente pensar um pouco, né? O que é tradicional, o que é ruptura. A gente tem várias rupturas ao longo do caminho. A arte sempre é mudança, é sempre ruptura. Então não podemos nunca trabalhar com uma ideia de uma linearidade ou de uma linha ascendente, evolutiva. A gente sempre opera com mudanças e com o diálogo com o tempo em que vivemos. Notam-se, contudo, vários graus de distorção, e nenhum deles, diríamos, é contrário à idealização da realidade. Somente quando se ofende a natureza deve o espectador protestar. Ou seja, o que é essa literalidade em relação à realidade que eu estou olhando quando eu vejo aquela figura? Tudo bem que eu posso olhar a escultura, a pintura e identificar de imediato o que eu estou vendo. Mas será aquilo exatamente uma apreensão da realidade? Pode-se fazer reta a linha das sobrancelhas e do nariz, mas não se pode torcer a perna dando-lhe forma impossível. É questão de grau, sendo, porém, discutível se toda a diferença está apenas no grau. Contudo, onde estará a linha divisória? Percebe o questionamento? Quer dizer, em que momento, e aí a gente pode ir para as vanguardas do século XX, quando eles vão para a abstração, eu estava lembrando muito agora, lendo aqui das figuras do Picasso, das distorções da forma. Tudo bem, você está rompendo com uma reprodução da realidade, mas o que mais há nisso? Né? Esse é o grau de divisão? O que mais está contido ali? E o que mais havia antes disso? Se deixarmos a arte grega para considerar a arte céltica ou chinesa primitiva, gravuras 1 e 32, verificaremos ter se adiantado tanto a distorção que se perdeu inteiramente o motivo representativo, só restando certo padrão geométrico. Na arte bizantina, vemos que o desejo de dar representação simbólica à ideia privou todas as figuras humanas de humanidade, gravura 30. Cristo no colo da Virgem não é uma criança, mas a representação em miniatura da glória, majestade e dignidade do Cristo homem. Na arte gótica, tudo se faz por contribuir ao esforço singular da catedral para exprimir a natureza transcendente do sentimento religioso. O idealismo da arte grega funde-se com o simbolismo da arte bizantina. A intenção não é representatividade. A intenção não é representativa. Na arte chinesa, persa e em geral oriental, usam-se motivos não realísticos,
porém sensorialmente, isto é, contribuem eles apenas para o ritmo geral e para a vitalidade do padrão do artista. Gravura 7, 10, 17A e 17B. Então ele está citando vários exemplos de imagens, nós vamos olhar um pouquinho de representações da realidade que têm desvios, que não são necessariamente representações fidedignas da realidade, e que essa ausência de compromisso, desse perfeccionismo, vamos dizer assim, é intencional. Não é falta de capacidade, não é falta de recurso técnico. Isso traduz-se na intenção do artista. Esse desvio, essa distorção. Todos esses desvios da imitação exata são propositais. Ditam-nos ou o amor do artista à forma, o seu desejo de um padrão ou massa equilibrado ou unificado, ou o desejo de criar um símbolo para algo de superreal, algo de espiritual. Penso que o segundo objetivo, desejo de tornar a arte simbólica, não é rigorosamente estético. Poucas obras de arte são tão impressionantes como as igrejas bizantinas de Ravenna, mas a arte é, em parte, obra do tempo. Quero dizer que a impressão não é puramente artística, mas parcialmente histórica, e, em parte, religiosa ou atmosférica, e, sob este aspecto, não se deve atribuir ao poder do artista, isolada a arte, ficar-se-á reduzido aos elementos de forma e cor. E aí eu vou fazer uma pequena pausa para a gente poder olhar as imagens e voltar aqui depois no texto, para a gente finalizar. Ele está falando aqui das possibilidades de distorção. Então vamos tentar observar. Ele compara, ele começa com a arte céltica, a arte chinesa primitiva, figuras 1, 32. Aqui ele usa um 17A, 17B, um cavalo em mármore, está aqui, ó. E aí depois tem... Cadê? Figura 1. Um vaso de bronze chinês. Eu vou me permitir aqui, eu peguei um outro livro também dessa mesma coleção. Vamos abrir aqui, ó. Os exemplos que ele usa, vejam, deixa eu ver uma peça grande, não sei se dá para vocês perceberem, isso aqui é um vaso de jade com motivos de insetos e dragões. Olha a figura. A delicadeza da peça, né? E aí vamos pegar uma outra imagem, que é uma outra peça esculpida em jade. É um pássaro, né? Mas a gente percebe uma fênix, né? Não é preciso, quer dizer, são traços que vão compor essa figura. Há uma inexatidão na forma, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver se tem mais alguma figura de vaso, que é os vasos que ele cita como exemplos também. Mas, na verdade, essas imagens, elas nos falam de uma intenção, né? De não fazer algo tão perfeito. E a perfeição, ou a percepção que nós temos estética, o que nos comunica é exatamente esse detalhe. E aí eu vou aproveitar de novo, retomar a questão da Catedral Gótica. Vamos achar uma figura aqui, ó. Veja isso. A altura deste teto, desta abóbada de igreja, certo? Aqui a Capela Superior de Saint-Chapelle, em Paris, né? Olha a escala disso. Imagina você aqui embaixo, praticamente um mosquitinho, né? Para quê? Para te fazer nessa escala, e aí brincando com a proporção, né? Te remeter ao divino,
né? E aí, deixa eu ver se tem, ele fala se tem alguma imagem religiosa, como ele cita. Vamos ver se a gente acha aqui. Porque as imagens do livro, elas são, como estão em preto e branco, ó, eu vou me permitir usar esta imagem aqui. É do Stefan Lochner, a Madonna no Jardim das Rosas. A gente pode perceber que esse Cristo, esse aqui está com uma carinha de bebê ainda. Deixa eu ver se tem uma outra imagem mais próxima do que ele está descrevendo no texto. Muita calma nessa hora. Aqui está bem isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, aqui é um Giotto de Bondone. Veja como o Cristo aqui representado, vou deixar mais próximo, ó, ele é praticamente um mini-homem, né? Assim, não é uma criança. Que na verdade não é para você representar o bebê, é para você representar Deus, Cristo, em toda a sua glória, né? Num formato mini. E aí eu vou reler esse último trecho, né? Todos esses desvios da imitação exata são propositais. Ditam-nos ou o amor do artista à forma, o seu desejo de um padrão ou massa equilibrado ou unificado, ou o desejo de criar um símbolo para algo de superreal, algo de espiritual. Penso que o segundo objetivo, o desejo de tornar a arte simbólica, não é rigorosamente estético. Poucas obras de arte são tão impressionantes como as igrejas bizantinas de Ravenna, mas a arte é em parte obra do tempo. Quero dizer que a impressão não é puramente artística, mas parcialmente histórica e em parte religiosa ou atmosférica, e sob este aspecto não se deve atribuir ao poder do artista. Isolada a arte, ficar-se-á reduzido aos elementos de forma e cor. Ou seja, você tem vários elementos que vão compor a obra de arte e a partir da figura do artista, da ação que ele executa, desses desvios e distorções que ele opera na criação da obra, o que vai determinar, esse pode ser um primeiro indicador, um índice, é a questão do tempo. Porque a obra no tempo, preservando-se, se evidencia a ação do artista. E essa ação que ele começa a abordar aqui tem várias, uma coisa que eu já estou provocando aqui, tem várias possibilidades. O que nos cabe é procurar, na obra de arte, identificar que intenções são essas, como ele opera e o que se apresenta quando olhamos a obra. Porque se você não considerar isso, que fica como ele fala, como ele cita aqui no texto, fica os elementos de forma e cor. Para a gente pensar, né? Hoje a gente está num momento de mudanças e de muitos questionamentos. Mesmo essa leitura que eu estou fazendo com vocês aqui, ela vai seguir ainda uma linearidade, mas é para a gente ainda assim procurar pensar por quais caminhos estamos seguindo, quais escolhas estamos fazendo e à luz do mundo que vivemos hoje, quando olhamos para estas obras desses outros momentos, o que elas podem significar para nós hoje, né? Elas não perdem nunca, claro, o seu valor, o seu significado, mas elas devem nos dizer algo do nosso tempo, né? A gente vai conversar mais sobre isso ao longo dos nossos encontros, tá bom? Espero que vocês tenham apreciado. Fiquem à vontade para compartilhar, divulgar.
Depois que eu terminar, isso vai para o IGTV e depois vai para o canal do YouTube, tá bom? Divulgue, compartilhe. Muito obrigado, foi um grande prazer. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, uma boa semana. Fiquem bem, cuidem-se e vamos seguindo, um dia de cada vez. Um grande abraço, boa noite.